Fala pessoal, beleza? Meu nome é Júlio e hoje estou trazendo mais um quadro aqui da Dicionário Crente, que é o Top 5. A gente vai escolher um assunto qualquer e vai falar o Top 5 daquele tema e vamos começar com o nosso Top 5 Mulheres da Bíblia. Antes de começar, eu te peço que você se inscreva no nosso canal, curta aí esse vídeo e assista até o fim, porque eu vou te deixar uma dica super legal no final de como você recebe estudos bíblicos diretos no seu e-mail periodicamente, beleza? E são estudos excelentes, eu tenho certeza que você vai gostar muito. Então vamos lá, vou começar de baixo para cima. A quinta mulher da minha lista é Ruth. Por que eu escolhi Ruth? Ela era uma moabita, ela era de um povo estranho, ela havia perdido seu marido, a sua sogra também havia perdido o marido, sua cunhada havia perdido o marido, ela estava num cenário ali bem desamparado, uma tragédia, né? E ela teve a oportunidade de voltar para sua terra, voltar para sua família, mas ela disse não. Ela permaneceu fiel à sua sogra, que era Noemi. Ela foi para Israel, que era um povo novo. Ela estava fora da terra dela. O Deus de Israel não era o Deus dela, mas ela fez uma promessa para sua sogra. Ela falou: teu Deus é o meu Deus e o teu povo é o meu povo. E chegando em Israel, ela que não tinha promessa, ela que não tinha herança, ela que estava ali num lugar totalmente estranho para ela, Deus providenciou um remidor que foi Boaz. E a partir daquele casamento ela começou a mudar a história da família dela. E por causa dessa atitude de coragem de Ruth, ela pôde mudar a situação da casa dela, de Noemi. E ela foi bisavó do rei Davi, né? O filho dela, Obed, foi pai de Jessé, que foi pai de Davi. E Ruth ainda entrou na genealogia de Cristo. Então ela não podia ficar de fora desse top 5. A quarta mulher da lista é uma mulher que ficou conhecida lá nos evangelhos como a mulher cananeia ou uma mulher cirofenícia. E a situação dessa mulher era a seguinte: ela tinha uma filha que estava endemoniada e ela foi até Jesus pedindo para que ele expulsasse o espírito imundo da sua filha. Primeiro os discípulos quiseram colocar ela de lado e aí ela continuou perseverando e ela chegou até Jesus. E Cristo dá uma resposta até meio dura para ela, né? Ele fala que ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E depois ela tenta mais uma vez, ele ainda fala que não é bom tirar o pão dos filhos e entregar aos cachorrinhos, né? Ele se refere àquela mulher como um cachorrinho. E ela ali numa atitude de submissão, numa atitude mesmo de humilhação, porque ela não estava pedindo por ela estava pedindo pela filha. Ela fala: até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E Jesus fala: grande é a tua fé, pode ir, que aquele demônio já saiu. E de fato foi assim que aconteceu. Então ela também era uma mulher estranha, de um povo estranho, de uma terra estranha, que viu em Jesus uma esperança. E mesmo com todo aquele cenário, sabe, jogando contra ela, ela se humilhou, ela foi ali submissa, ela abaixou a cabeça, mas ela não desistiu. E ela conseguiu a libertação da filha dela, que era o que ela estava buscando ali com Jesus. Então, essa mulher também precisa fazer parte da nossa lista. A terceira mulher está lá no livro de Gênesis, o nome dela é Tamar. Quem foi Tamar? Tamar foi uma mulher que ela era nora de Judá. Ela era esposa de um dos filhos de Judá, que era Er. Só que a Bíblia fala que esse homem fazia coisas ruins aos olhos do Senhor e Deus o matou. E depois o seu irmão Onã não quis tomar ela como mulher, que era o costume da época, né? Se o marido morresse, o irmão tomava a mulher. Não quis, e o Senhor também o matou. E depois o terceiro filho de Judá era muito novo, então ela não tinha quem tomasse ela por mulher. E ela não se conformou com aquela situação e ela ficou sabendo por onde o seu sogro ia passar, que era Judá. E a Bíblia fala que ela se veste como uma prostituta, fica à beira do caminho, se deita com seu sogro, pede o cajado dele, né, como uma garantia. Depois de um certo tempo, Judá até volta lá onde a menina estava, né, onde Tamar estava, fala: cadê aquela prostituta que costumava ficar aqui? O povo fala: não tem nenhuma prostituta que costumava ficar aqui. E aí, depois de um certo tempo ela aparece grávida. E né, o seu sogro Judá, todo mundo indignado: quem é o pai desse menino? E aí ela revela o cajado, né? O pai é o dono desse cajado aqui, ó. E era Judá. E aí ela conseguiu suscitar descendência, né? Ela conseguiu ter filhos.
e na barriga dela haviam gêmeos, Pérez e Zerá. E é interessante porque um desses meninos, né, que foi Pérez, ele é também um dos ancestrais de Cristo. Então essa mulher, Tamar, que fez o que fez, passou pelo que passou, ela também é uma ancestral de Cristo. Ela entrou na genealogia do Messias. E por essa atitude arriscada e correr todo esse risco, né, de se vestir como uma prostituta para poder ter a sua descendência, ela também precisa estar na lista. Agora a gente chega no top 2 e a segunda mulher da minha lista é Raabe. E cara, não tenho palavras para falar de Raabe. Ela era uma prostituta que morava na cidade de Jericó. E Jericó já estava marcada para ser destruída, né? O exército de Josué ia entrar. E a gente vê no capítulo 6 de Josué como que Deus providenciou, né, esse milagre dos israelitas tomando Jericó. Só que no capítulo 2, Josué havia mandado 2 homens para espiar a terra, e esses homens se escondem na casa justamente dessa prostituta, Raabe. E ela ali, numa decisão bem ousada também, ela esconde, ela ajuda aqueles 2 homens a se esconderem, né, quando os guardas vão até a casa dela procurar por eles. E aí, antes deles irem embora, ela fala: vocês têm que me prometer, vocês vão fazer alguma coisa por mim, vocês vão me poupar. E aí eles dão um fio para ela, um fio escarlata, e pedem para ela pendurar aquele fio do lado de fora da casa dela, porque quando eles viessem, todo o povo que estivesse dentro daquela casa com aquele fio vermelho, escarlate, seria poupado. E ela faz isso, ela traz a família dela, e quando os israelitas vêm, né, Deus derruba as muralhas de Jericó, e todos os moradores daquela cidade, até os animais, são mortos. Os únicos sobreviventes são Raabe e a sua família. Raabe, ela também entra numa lista muito seleta, que são os heróis da fé, que estão lá em Hebreus capítulo 11. E além do que mais, Raabe também é uma das ancestrais de Cristo. Ela não era israelita, ela não tinha promessa, ela não fazia parte do povo. O Deus de Israel não era o Deus dela, mas por essa atitude de fé, ela fez parte dessa genealogia, né, dessa família tão peculiar e tão, enfim, sensacional, que é a família, que é a raiz de Cristo. E o top 1 da minha lista, a mulher que eu considero como sendo a top 1 da Bíblia, é uma jovem bem novinha, devia ter ali entre 18 e 20 anos, e seu nome é Esther, a famosa rainha Esther. Por que eu acho que ela é tão sensacional assim? Porque ela não tinha pais, os pais morreram, ela foi criada pelo seu parente, né, Mardoqueu, ou Mordecai, enfim, algumas versões trazem um nome, outras trazem outro. E ela foi a menina que livrou o povo judeu de ser exterminado, né? Amã, que era um inimigo dos judeus, ele armou uma emboscada, né? Fez a cabeça do rei Assuero para poder ter autorização para matar todos os judeus. E então seu parente fala para ela: olha, você tem que interceder por nós. Se você não fizer alguma coisa, Deus certamente vai livrar o seu povo. Mas eu acho que ele te colocou como rainha justamente para essa situação. E ela fala: poxa, mas quem entrar na presença do rei sem ser chamado pode ser morto. E então o seu Mordecai argumenta, e ela fala: bom, vocês vão orar e jejuar por mim. Eu vou entrar. Se eu morrer, morri. Mas eu vou entrar. E ela entra, e o rei estende o cetro, né, permite que ela fale. E ela então tem uma estratégia ali de montar um jantar, um banquete, etc. e tal. E naquele banquete ela revela, né, os planos de Amã, e ela revela que ela era judia, ela era hebreia, né? E o rei Assuero então suspende, ele permite que os judeus se defendam, etc. e tal. E aquela menina de, sei lá, menos de 20 anos de idade, ela livra o povo judeu de ser exterminado ali nos tempos do rei Assuero. Então, cara, uma menina tão nova, sem pais, que arriscou a vida dela por um povo inteiro e conseguiu livrar um povo inteiro, ela é o top 1 da minha lista, sem dúvidas. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar, conforme prometido, o link para vocês inscreverem no e-mail de vocês e receberem estudos gratuitos periodicamente. Vai chegar no e-mail de vocês bonitinho. Eu fiz um estudo hoje, inclusive, sobre Raabe, mandei para o pessoal, foi super legal. E eu vou deixar também as nossas outras ferramentas de estudo, o nosso perfil no Instagram. Aqui, se você for no nosso canal, lá em cima na arte tem os botõezinhos, né, do Instagram, do nosso Linktree, da nossa lista de e-mails.
você vai poder ficar conectado com tudo que a gente está fazendo. Espero que vocês tenham gostado e é isso aí. Abraço!